Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a cobertura da mídia nas manifestações com o pesquisador e escritor Vito Gianotti. Muito bem, Vito, quem frequenta as redes sociais, que é um ambiente, aliás, por onde estão sendo mobilizadas, convocadas as manifestações, verifica que são muitas as reivindicações, né? Você já mencionou, inclusive, isso há pouco. Mas a imprensa, como também você já destacou, tem frisado o mote contra a corrupção, omitindo aí até outras pautas como a democratização da comunicação ou até os protestos contra as redes de TV e revistas que estão sempre presentes. Bom, a quem estaria ligada essa escolha de uma reivindicação específica, leia-se contra a corrupção, para apoiar? Eu pergunto, isso é jornalismo, Vitor? E eu pergunto isso porque você sempre fala em disputa por hegemonia e até admite que um veículo de comunicação tem um lado, desde que isso esteja claro, explícito para a população. Claro, é jornalismo, só que não existe jornalismo neutro, na minha visão. O jornalismo tem lado, só que tem que declarar que tem lado. O New York Times demorou para apoiar Obama na eleição dele, na última eleição. No final, decidiu apoiar, mas declarou. Ou seja, se eu vou comprar o jornal New York Times lá em Nova York, eu sei que tal jornal apoia Obama. Eu compro se eu quiser ou não compro, jogo fora se quiser. Então, não tem nenhum problema ter lado. Agora, ter lado não significa mentir, omitir. Se você dá o fato, interpreta e procura dar uma interpretação. Então, veja só, nessas manifestações, a mídia empresarial, comercial, corporativa, o nome pode chamar como quiser. Se falar mídia burguesa, mas aí assusta. Então, a mídia comercial, empresarial, procurou dirigir essas manifestações para um objetivo que interessa a ela. Qual é o objetivo? Ao bloco hegemônico dela interessa o quê? Não é a mídia em si. Ao bloco hegemônico que a mídia representa, da qual a mídia é o porta-voz e até o formulador, junto com outros. O interesse é o desgaste total da política e do governo. Da política por quê? Na medida que a política fica desgastada, os empresários, os donos desse bloco hegemônico, ficam com as mãos livres, por exemplo, para falar da corrupção e os corruptores. Quem são os corruptores? A mídia não fala, não existe esse assunto. A corrupção nasce do céu, sai, brota do nada, do chão, assim, então. É um cogumelo que nasce da noite para o dia. Como assim? Alguém corrompeu. Cadê os corruptores na cadeia? Cadeia para os corruptores? Não, cadeia para os corruptos. Ok, muito bem para os corruptos. E os corruptores? Não existe corruptor. Porque os corruptores são, evidentemente, os que têm o poder econômico disso aqui, que são o bloco hegemônico da qual a mídia é o partido político. Quer dizer, então, a mídia procura dirigir tudo para quê nessas manifestações, depois que ela tomou consciência do que significavam. Dirigir para um desgaste total de todos os políticos. Isso permite qualquer desfecho. Permite de ter, numa eleição próxima, um cara que vem como Salvador qualquer, um Zé das Couve qualquer, que aparece colocado lá como Salvador, que pode ser um ditador amanhã. Uma candidatura avulsa, por exemplo? Uma candidatura avulsa, não tenho nada contra, contanto que seja legítima. Ou pode ser uma bolha artificial criada e para ser manipulada pelo bloco hegemônico. Pode ser, ou pode ser minimamente desgastar na próxima eleição, chegar na próxima eleição com o bloco hegemônico de hoje em dia. O bloco hegemônico não, o bloco que está no poder. Não chamaria hegemônico. O bloco do poder de hoje chegar desgastado e permitir uma mudança que interesse a um novo bloco de poder econômico, político. Ou, se não, até chegar a um impeachment. É uma das possibilidades. O importante é desgastar o máximo até chegar a 2014 com esse desgaste, ou procurar uma quebra total. E colocar o quê no lugar? A mídia vai dizer o que colocar. A mídia vai dizer, não é questão, se trata aqui de ficar ressuscitando fantasma de golpe militar, não é militar o golpe. Hoje em dia tem várias formas de provocar mudanças políticas de interesse de um bloco hegemônico,
o que quer ser hegemônico, o que quer manter a hegemonia, a dominação, a supremacia dele, tem várias formas, não precisa ser um golpe militar. Pode até ser, mas não é isso o principal. Muito bem, Vitor. O fortalecimento aí de um sistema público de comunicação seria uma forma de enfrentar os interesses particulares, empresariais, dos grupos de comunicação sem mexer nas concessões atuais, já que isso parece bastante difícil e é difícil. Você considera viável e pertinente a criação de um sistema público para fazer uma espécie de contraponto com o sistema privado, se isso se mostrar razoável e necessário do ponto de vista da informação? Gente, a criação de uma democratização da mídia é um passo necessário, mas não é suficiente. É a possibilidade de permitir a outros setores não hegemônicos, que hoje não são dominantes na sociedade, de poder veicular suas ideias. Quem sabe ganhar gente para isso, ganhar milhões de pessoas para isso. Não é automático. Então, é um passo mínimo, básico. A redistribuição das concessões de rádio e televisão tem que fazer uma nova redistribuição total dos canais de rede de televisão. Tem que garantir subvenção pública às novas vozes que nascerão, aos novos, porque se hoje qual é a maior fonte de receita da mídia empresarial comercial? São os anúncios da propaganda pública. A nova mídia pública ou tem esse apoio forte, firme, não proporcional ao que hoje ela tem de audiência, senão nunca vai chegar lá. Ela está aqui, lá em cima, ela nunca vai chegar. Não, tem que ter um incentivo à pluralidade de opinião, à pluralidade de ideia, à diversidade cultural, um incentivo aos pequenos meios de comunicação das periferias, das cidades menores, ou de grupos não hegemônico hoje em dia, para poder eles divulgar suas ideias. E aí, meu amigo, não está dito que vai mudar tudo. Vai mudar, pode não mudar nada. Vai mudar se esse bloco, esse novo bloco separado, não uniforme, se capacitar, tiver condições e tiver vontade e uma proposta política de sociedade capaz de ganhar milhões. Senão não adianta nada. Pode distribuir canais à vontade, fica lá encostado, como existe caso desse tipo, de rádio, etc., sem fazer nada. Muito bem, Vitor. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu agradeço muito a tua entrevista. Ok. Um abraço a vocês todos. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a cobertura da mídia nas manifestações com o pesquisador e escritor Vitor Gianotti. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!